Carlos, estou olhando aqui, o Brasil está com 63 milhões de inadimplentes. 40% da população adulta tem algum tipo de inadimplência. Lembrando a inadimplência sendo a falta de cumprimento de alguma obrigação financeira. É muita gente. Muita gente com conta atrasada. Muita gente com conta atrasada, muita gente devendo e fazendo dívida sem conseguir pagar. O que você acha desse tema? É um tema sempre crítico, né, quando você fala de nível de inadimplência aqui no Brasil. No ano passado, esse nível ele estava, curiosamente, no mesmo patamar, 63 milhões de inadimplentes. Teve uma melhora no final do ano passado e voltou a crescer novamente. Mas eu estava olhando aqui, fazendo uma comparação. Em 2013, o que é interessante é que o nível de desemprego ele era um dos níveis mais baixos aí, né, em termos de histórico, né, era um pouco mais de 5%. De desempregados, contra hoje 13%. Mas a inadimplência era de 50 milhões de pessoas. E olha o que é interessante, se a gente faz uma comparação, o desemprego, ele praticamente, ele mais do que dobrou, de 5% para 13%, e a inadimplência ela cresceu bem menos. Então, aparentemente, as pessoas estão lidando, apesar do cenário ser um cenário difícil, se a gente olhar o lado meio cheio do copo, as pessoas estão aprendendo a lidar melhor com o seu dinheiro. Muito provavelmente, dentro desse nível de desemprego, as pessoas estão conseguindo gerar renda, aparentemente, né? Renda alternativa, por exemplo, motorista por aplicativo. A gente vê muito disso acontecendo, né, nessa economia. Muitos empreendedores, enfim. Pode ser um caminho, né, que explica um pouco essa diferença, né, entre o nível de desemprego com o nível de inadimplência. O que você acha? Eu acho que esse tema, o próprio empreendedor digital, esse novo mundo digital que a gente está falando, de pessoas que levam para o mundo digital produtos para venda, então a gente vê muita gente, jovens, né, usando essa atividade. Acaba percebendo muita gente no segundo tempo do emprego, ou seja, se você tem uma atividade que você faz bacana, dando aula, né, ou outra questão, você vê muita gente que tem um dom e sabe cozinhar, fazendo brigadeiro, fazendo bolo, complementando, vendendo essas coisas no serviço, porque isso é bacana, né? Porque depois de quase 3 anos em crise, 2 anos com crescimento pífio e um PIB para negativo novamente agora, você começa a perceber que a população está se virando, não adianta esperar. Ou seja, possivelmente o nível de consumo das pessoas, elas já cortaram boa parte do que podiam, né? Elas estão trabalhando melhor o lado da receita. Então... De certa forma, né, achando meios para ampliar essa receita, né? Mas o que é interessante a gente observar no autônomo, o autônomo ele tem que ter um cuidado maior, né, com o seu planejamento financeiro. Por quê? Porque eu vejo, se você passa a ter uma renda que dependa, né, do seu trabalho autônomo, essa renda ela oscila muito mais. É diferente, né, de quando você está empregado e todo final de mês você tem ali o seu salário. Como autônomo, essa renda ela vai sofrer uma flutuação. Só que a despesa ela tem uma característica que ela é mais fixa. Então, que preocupação que você tem que ter? Você tem que, de certa forma, ter um colchão ali de reserva, né, um colchão de segurança, para que nos momentos em que a receita ela diminui, já que a sua despesa ela vai se manter ali, né, dentro de um certo patamar, sem grandes oscilações, você possa complementar a renda retirando um pouco desse colchão. Por outro lado, quando você tem uma renda que ela é superior à sua despesa, você vai lá e compõe o seu colchão. O que acontece é que, como nós falamos, como há um nível de inadimplência muito grande, as pessoas, e aí não só o autônomo, mas as pessoas de forma geral, elas têm que seguir a regra que é básica, né? Olhar ali o seu orçamento, né? As receitas, despesas, fazer uma avaliação ali dos seus gastos, principalmente das dívidas. No caso de dívidas, procurar negociar com as instituições, né? Dívida no cartão de crédito, dívida no cheque especial. Já é uma regra, a partir do segundo mês em que você tem essa dívida, por exemplo, no cheque especial, você já não pode mais rolar essa dívida.
né? Então você já é obrigado, a instituição já é obrigada a negociar essa dívida. Então você tem que buscar esses meios, incluindo fazer portabilidade de dívida. É uma lei que está em vigência desde 2014 e que agora nós, né, estamos aprendendo a lidar com isso, nós e as instituições, como sendo uma alternativa para poder reduzir esse endividamento, né? Reduzindo o endividamento, começar a guardar e começar sempre, primeira medida, até antes de pensar em investir, fazer, né, o colchão de segurança. Esse é o principal desafio e é a principal ação, né, que o autônomo tem que tomar, mas que todo brasileiro inadimplente tem que seguir. Eu acho que, colocando mais um ponto nisso daí, o autônomo, é muito mais difícil para o autônomo, como você bem disse, controlar as suas despesas. Então ele tem que fugir, por exemplo, de fazer dívidas no cartão de crédito em várias parcelas, né? Porque ele está contando com dinheiro que ele ainda não ganhou, né? Enquanto na prática o trabalhador de carteira assinada tem um pouco mais de segurança nesse caminho, né? Seria muito melhor ao autônomo, nesse caso, negociar, por exemplo, descontos e comprar à vista, ou pelo menos poucas parcelas, né? Eu acho que essa é uma dica que a gente sempre fala para o autônomo, né, tem que funciona bem, né? Não acreditar demais no futuro, porque a gente não controla. Sim. E acho que para terminar, né, quando se fala em orçamento, começa pela coisa simples, né? Não precisa sofisticar tanto. Pega um caderninho, anota ali suas receitas e despesas e começa a fazer esse controle. Não tem jeito. É a única forma de você eventualmente sair ali do seu fluxo negativo, né? Enfim, seguimos.